Vamos lá. Oi? Vou começar com Jó. Jó. Vamos lá. Esperar o pessoal se assentar. Mas essa semana, pessoal, só dando uma introdução, a gente começou um estudo com o pastor Guilherme, na segunda-feira, sobre um pouco da teologia, né, da gente se aprofundar um pouquinho na palavra. E o que ele me falou me tocou bastante, e Deus foi trabalhando isso em mim durante a semana. A gente vai abrir agora em Jó 33, versículo 14. Jó 33, 14. E o tema da minha palavra, né, eu gosto de colocar um tema aí, é como discernir a voz de Deus. Então, como discernir a voz de Deus. Jó 33, 14. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Tá. E o pastor Guilherme falou uma frase que me chamou muita atenção. Ele falou assim, ó, Deus fala em tudo. Em tudo Deus fala. Eu falei, gente, eu não tinha percebido isso, eu não tinha meditado nisso antes. E aí eu pensei, em que Deus fala? Né? A gente sabe que a Bíblia, através dos pastores, mas em que Deus fala? E o pastor Guilherme falou algo interessante, que é Deus nos fala de 3 formas. E eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, discorrer sobre isso. A primeira forma que ele fala que Deus fala com a gente é através da criação. Lá em Salmos 19 diz: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Coisas grandes, né? Hoje em dia, vamos colocar aí o sol, né? O céu azul, a beleza de um pôr do sol, a chuva quando a gente precisa, né? E até aquelas coisas mínimas, né? Quando Salomão fala lá em Provérbios, vai te tomar com a formiga. Ou seja, para ele pensar nisso, para Deus revelar isso, ele teve um momento ali, sentado, olhando para a formiga, para o chão, e viu a formiga passando, e Deus revelou isso para ele. Então, assim, isso é uma coisa que sempre me assaltou os olhos, assim. O pôr do sol, eu sempre fui criada na fazenda, então isso foi uma coisa que sempre mexeu com isso. Falei, gente, Deus existe. Deus existe. Olha essa beleza, a natureza, as coisas, né? Lá no Antigo Testamento, a gente vê alguns sinais e maravilhas do Senhor. Por exemplo, a sarça chama. Então, Deus fala através do elemento da natureza, da sarça. Aquela densa nuvem que acompanhava o pessoal ali no deserto, né? O murmúrio de uma brisa suave ali em 1 Reis, né? Hoje em dia, como a gente pode perceber Deus falando com a gente através da criação? A natureza, as obras, esses prédios bonitos também, é Deus, gente. Deus deu entendimento para o homem construir. O homem não é capaz de nada. Então, hoje em dia, seria através do primeiro ponto, né, da criação que Deus fala com a gente. Segundo ponto, a palavra falada. É muito interessante, pode colocar aí, pastor, Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Vou falar de João antes. No começo, aquele que é palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Aqui a gente já vê João falando de Jesus. Como que Deus fala hoje em dia, além da criação? Através da palavra. Quem é a palavra viva encarnada hoje em dia? Hebreus 1:1? Não é, mas eu vou falar isso agora. Hebreus 1:1. Vou falar agora. Isso. Aí, havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões
e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Então, o próprio Jesus é a palavra encarnada, né? Mas a gente fala, poxa, mas Jesus não está aqui. Até estava conversando com nós esses dias, né? Nossa, moça, ele até comentou, seria tão mais fácil a gente crer se Jesus estivesse aqui com a gente, né? Parece que presencial, assim, ó, tipo cara a cara. Aí me veio um versículo de, se não me engano, é João, quando Jesus volta, tem a ressurreição, e ele volta com todos os apóstolos e Tomé não estava. E aí, depois ele volta novamente e Tomé estava. Aí o Tomé antes fala assim, eu só vou crer nele se eu pegar na mão dele, na ferida dele, e ter certeza que é ele. Aí Jesus volta e fala, pega na minha mão, vê que sou eu, você precisou ver para que crer? Felizes os que não viram e creram, né? E Jesus falou, gente, eu falo isso porque é algo que me incomoda. Eu falei, Jesus, aumente a minha fé a ponto de eu não precisar ver nenhum milagre, mas eu creio no Senhor pelo quem o Senhor é, né? Então, Deus trouxe isso para mim, a gente conversava, eu falei, amor, ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo, né? Então, hoje, através desse segundo ponto, a palavra falada, hoje é o Espírito Santo, né? Que é o Consolador, aquele que a gente tem acesso 24 horas, né? Só basta a gente se dispor, ter um tempo ali de qualidade. Ali em Joel 2, não precisa colocar, pastor, mas vou falar rapidão. Fala que o Espírito Santo se comunica com as pessoas através de sonhos, de visões, palavras, conhecimento e profecia. E ele que é o nosso consolador, está ali diariamente com a gente, né? Então, o próprio Espírito pode falar com a gente, né? A própria palavra falada dele. Outros exemplos de palavra falada. O pastor, o apóstolo, né? Um amigo verdadeiro, pai e mãe quando nos corrige, né? Um amigo enviado ali, eu lembro que a pastora Érica fala que no trabalho ela é usada ali por Deus para falar com pessoas, às vezes nem é amigo, mas um colega de trabalho. Então, o segundo ponto, palavra falada. E o terceiro ponto, a palavra escrita. Aí me vem a Bíblia. O pastor Guilherme falou isso, né? 2 Timóteo 3,16, que fala, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, é um manual de Deus para a gente viver hoje em dia, né? É uma fonte ali inesgotável da palavra de Deus. Fala, nossa, Deus não fala. Eu olho para o mundo, é tudo ruim, é tudo por poluição, é tudo feio, não acho graça, ninguém vai falar comigo, não ouço o Espírito. Pega a palavra, medite na palavra, né? Deus com certeza vai te falar. É a palavra de Deus. Tá. Então a gente já teve a criação. Então, como Deus fala com a gente? Através de 3 formas: a criação, a palavra falada e a palavra escrita. Tá, mas como eu vou discernir que é Deus falando? Achei interessante essa semana, isso o pastor me pediu para falar no domingo. Na segunda, eu estava pensando o que eu ia falar e tudo. Estava lendo um livro sobre o neurodesenvolvimento infantil. Estudando, né? E aí me soltou, no primeiro parágrafo lá, me saltou aos olhos uma palavra lá, um significado. Ele colocou o que era comunicação. Você já percebeu, já se interrogou o que é comunicação? O ato de falar, o ato de conversar. Achei interessante esse significado que ele colocou.
o livro colocou como tornar comum. Então, comunicação, tornar comum. Me veio orar. O que não é a oração, a não ser tornar comum um sentimento, um momento entre você e Deus, não é? E ele colocou lá, ainda continuando o significado, que é compartilhar informações, que depende tanto do emissor, de quem fala, do receptor. E pode ser de vários sinais, pode ser da palavra, pode ser de gestos, pode ser de figuras e de outros. Eu pensei, gente, é o Senhor, eu tenho que falar alguma coisa de comunicação, de como ouvir, não é possível. Eu nunca pego esse livro, quando eu pego já saltam algumas coisas aos meus olhos, né? Então, Deus me trouxe isso. A necessidade de ter tempo de qualidade com o Senhor. De orar, de eu falar e Deus me ouvir. O Espírito Santo ali proporcionar esse momento de comunhão. Isso é interessante, que esse final de semana eu fui lá para minha cidade, para Itapaci. E eu moro longe dos meus pais. Já tinha 4 meses que eu não via meu pai. Mas assim, eu sempre conversava, WhatsApp, oi pai, bom dia. Oi pai, bom dia. Ligava, oi pai, tudo bem? Tudo. Meu pai é daqueles bem da fazenda mesmo, simples, e não gosta muito de incomodar. Então, assim, quando eu chego lá, que eu sei os verdadeiros problemas que estão acontecendo. Isso me fez refletir. Falei assim, com meu pai terreno, eu preciso, nem que seja um dia inteiro, para saber como ele está, para ele saber como eu estou. Eu tenho que ter um tempo de qualidade com ele. Imagina com Deus, gente. Deus é o nosso Criador, Ele nos quer melhor a cada dia. Imagina com Deus, que é o nosso Pai, é Ele que nos alivia, nos traz paz. O quanto Ele quer. Meu pai chega lá, meu Deus, ele fica super feliz, né? Quer que eu fique a semana toda. Imagina Deus, o quanto Ele nos quer ali perto, tempo de qualidade. Ah, eu não tenho, dia correria. Será que não? Conversar com seu pai, aquele único que pode transformar tudo na sua vida? Então, eu trouxe aqui algumas coisas que Deus permite, né? Através da sua comunicação com a gente, da oração. Nos traz paz, restaura a nossa saúde física, espiritual, nos traz entendimento, sabedoria. E uma forma também da gente comunicar com Deus é a gente obedecer os mandamentos dele, o que eles nos dizem. Porque o que adianta Deus falar uma coisa para a gente e a gente não obedecer, lavar as mãos? Não adianta, ele não vai querer falar de novo, né? Então, assim, uma forma da gente comunicar com Deus é obedecer, né? O que me traz à mente também é João 10, 27, que fala sobre as ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu penso, será que eu conheço o meu verdadeiro pastor? Eu conheço o pastor, eu conheço o apóstolo, o pastor, conheço a pastora Érica. Mas será que eu conheço a voz do meu verdadeiro pastor? Será? Isso me incomodou muito, porque é uma coisa que eu sempre, ultimamente, venho pedindo a Deus, né? Sabedoria. Para entender, para saber quando é Ele que está falando comigo. Aí, o que hoje nos impede de ouvir a voz dele? Muitas coisas, gente. Eu quase que não coube aqui. Hoje eu ia trazer um livro aqui, ó. Mas vamos lá. Uma coisa que me atrapalha demais, redes sociais. Muito, muito. E assim, não sei, eu tenho Instagram, mas tem TikTok, Twitter, não sei o que lá. Me atrapalha muito. Por quê? Aquele momento que eu chego cansada do trabalho, trabalhei o dia todo, aí vai passando o dedo ali, ó. Aí vai.
E não sei se vocês sabem, tem até um documentário na Netflix muito legal que fala que aqueles vídeos do Instagram, eles são programados para chamar sua atenção. São vídeos curtos. Então ele, não, vou ficar 5 minutos. Aí 5, 10, 30, 1 hora. Caramba, poderia ter lido um versículo, pensado, meditado na palavra, mas não. Estou ali rodando coisa que a maioria das vezes não vai me acrescentar nada. É só... Ou quando é coisa ruim mesmo, né? Então, assim, isso é uma das coisas que me tira total. Eu vejo que eu me afasto. Me afasto, tampo os meus ouvidos para aquilo que Deus quer para mim. A rotina é outro ponto. Rotina, correria, meu Deus, trabalha, acorda 5 horas, volta 7, e quem tem criança, e marido, e cachorro, e tudo. Meu Deus, é outra coisa que nos tira de rotina. Tira, né, daquela comunhão, daquele tempo de qualidade com o Senhor. E eu reforço o tempo de qualidade, porque é isso que Deus tem falado isso para mim, gente. Ter aquele momento, e o pastor sempre fala isso, não é aquela coisa, meu Deus, vou pro meu quarto, vou ajoelhar. Gente, um minutinho que você tem ali na sua casa, tá escovando os dentes, oh meu Senhor, pede, me socorre, me ajude, oh, eu estou passando por isso, passou por um momento estressante no trabalho, eu já fiz isso, gente, meu Deus. Estava lá no trabalho, estava cabeça para baixo, eu entrei no banheiro. Falei, meu Deus, não sai daqui não, seu senhor não. Não consigo. Consigo ficar nem de pé, eu acho. E Deus nos orienta. Às vezes a gente acha, nossa, precisa vir uma voz, né? Precisa vir... Não, gente, a gente orar, a gente ter a certeza. A fé é aquilo, é a certeza. O pastor reforça isso todo o culto. A fé é a certeza. E Deus já prometeu para a gente na palavra que Ele vai nos acompanhar o tempo todo. Que Ele foi, que Jesus venceu e que a gente vai vencer. Outra coisa que nos tira nos impede de ouvir a palavra de Deus, a voz, os problemas. Muita gente, acontece o contrário. Precisa acontecer um problema muito ruim mesmo, para ela ajoelhar e pedir a Deus. Será? Será que Deus não tá te dando uma bênção, porque talvez essa bênção ia te afastar dele? Isso eu me pergunto, eu peço a Deus por oportunidade de trabalho, né? Então, assim, será que Deus não me deixa, sei lá, ir por outras áreas do trabalho, porque senão aqui dali ia me afastar dele? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Outras coisas que nos impedem de ouvir a palavra de Deus. O medo, o orgulho, a falta de perdão. Jesus fala, o Pai Nosso fala, né, gente? Perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Será? Será que alguém aqui não tem um desses que eu falei? Eu tenho, acho que todos, né? Assim, a gente tem que meditar, pessoal. A gente tem que meditar. E uma das respostas, como discernir a voz de Deus, que Deus trouxe ao meu coração, foi meditar na palavra, ter tempo de qualidade com o Senhor. Aí, por último, finalizando, 1 Samuel 3. Primeiro. Essa é a maior, eu quero ler. Vamos lá. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir o Senhor, sob direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino. Samuel, Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. Prontamente correu até Eli,
repousava e perguntou-lhe: Aqui estou, Senhor, me chamastes? Mas Eli replicou: Eu não te chamei. Volta, deita-te. E Samuel foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, Senhor. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: Eu não te chamei, meu filho. Torna-te a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele levantou e foi até ele novamente. Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então, Eli entendeu que o Senhor o chamava. Por isso, ele disse a Samuel, vai deitar-te e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se. Então o Senhor pôs-se ali e chamou de novo. Samuel, Samuel. Volta só um pouquinho. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo te ouve. Duas coisas me chamam a atenção. Diferente daquela época, hoje, o Espírito Santo, Deus não fala com a gente, né, só através de profetas. Deus está o tempo todo, através do Espírito Santo, querendo nos falar. A gente que não ouve, que está entretido com outras coisas. Então, hoje, a gente tem livre acesso, pessoal, 24 horas. Deus fala o tempo todo. E quais são as três formas? Criação, a palavra escrita, a palavra falada, como eu já falei. Por isso, a importância de orar, de meditar na palavra. Igual a Samuel, outro ponto que me chama a atenção, que devemos ser igual a Samuel, é a prontidão. O Senhor chamou, Senhor, eu estou aqui, teu servo está aqui. Será que Deus não está te chamando porque Ele sabe que você não vai dar nem moral? Será que Ele deu falar, não adianta nem chamar, porque Ele está tão ocupado com outras coisas? Será? Então, que sirva de lição, né? Se Deus nos chamar, que estejamos prontos, dispostos. Falar, Deus, eu estou aqui. Eu não consigo sozinha, nunca consegui, mas eu estou aqui. Se o Senhor quiser, faça comigo. E a gente deve ser intencional, pessoal, em tudo, né? No trabalho. A gente tem que fazer as coisas com intenção. Eu lembro do pastor falar, em tudo, né? Em tudo Deus fala. Aquela pessoa ali no trabalho, a pastora Érica fala muito disso, né? No trabalho. Será que Deus não te colocou aquela pessoa para reclamar um pouco? Nossa, eu não estou bem, tá tudo ruim lá em casa. Será que não é o momento? Fala assim, deixa eu te falar, acho que eu posso te ajudar, né? Falar uma palavra de Deus. Será que não é isso que Deus quer? Tá colocando uma pessoa ali do seu lado para você ligar, achar, falar, opa, posso falar alguma coisa, né? E devemos responder quando Deus nos fala. Eu queria orar com vocês, posso? Amém. Senhor, meu Deus, meu Paizinho misericordioso, meu Senhor Jesus Cristo, Santo Espírito de Deus. Nós estamos aqui nessa noite em comunhão, Senhor, com os irmãos, nessa igreja maravilhosa, nesse ambiente preparado pelo Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais um dia de vida, de estarmos aqui na tua presença. Obrigada pela palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos chama a atenção. O Senhor está o tempo todo querendo conversar com a gente, querendo nos alertar, ter um período de comunhão, mas muitas vezes a gente está atribulado, está ocupado com outras coisas. Hoje aprendemos, Senhor, que o Senhor fala em todos os momentos. Até na formiga, carregando a folha, o Senhor está falando.
na chuva, na palavra do irmão, na Bíblia. Aprendemos, Senhor, que o Senhor fala a todo momento. Basta a gente abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais para ouvir o Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor nos ensina tudo, até orar. O teu Santo Espírito nos ajuda. Então, nos ensine a orar, Senhor. Nos ensine, Pai, a ter um tempo de qualidade com o Senhor. Nos ensine a ter temor, Senhor. Nos ensine a ter reverência pelo Senhor. A gente não conversa com o nosso Pai de qualquer jeito. Nos ensine, Pai, nos oriente, nos conforte, mas também nos corrija, Senhor. Temos falhas, o Senhor sabe disso. O Senhor sempre faz pelo amor. A gente que insiste, espera às vezes adoecer para ajoelhar, para perder alguma coisa para ajoelhar, para orar. Nos ensine na alegria, na felicidade, no dia a dia, a orarmos e agradecermos, a termos um tempo de comunicação, de comunhão com o Senhor. Nos ensine, Senhor, agora a gente já sabe, a gente já tem esse entendimento, internalize isso dentro do nosso coração. Tente piedade, Senhor, da gente. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a ser como Samuel. Falar, Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui pronta. Eu não consigo sozinha, mas eu estou aqui pronta. O que precisar eu vou fazer. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude. Em nome de Jesus eu te peço isso hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pessoal, era isso. Acho que eu notei muita coisa. Mas obrigada. Amém. Glória a Deus. Amém? Quem entendeu? Hoje de manhã, imenso. Hoje de manhã o pastor Jadson me ligou e o assunto foi esse. A gente conversava sobre, ele falava que a igreja tem vivido um momento de adoração, a igreja dele, e às vezes ele vê assim que as pessoas se distraem muito rápido, né? E ele falou assim que queria tentar entender isso. Eu falei, Jadson, a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão viciadas em pequenos prazeres. Tem que ser rápido. Se não for rápido, você já troca, já é descartável. E quando a gente se depara com isso, eu lembrei, quando eu falava com ele, eu mandei para ele o texto da parábola do semeador, que até marquei aqui, vou abrir rapidinho, só para vocês. É um versículo só, que diz uma das terras, essa terra que cai a semente representa o nosso coração. Uma das terras é a terra que tem um espinho, né? E diz assim, ó, mas a que foi semeada entre espinhos é a que ouve a palavra, ou seja, é um coração que ouviu, alguém que ouviu. Mas as preocupações deste mundo, preocupações, todo mundo tem? As seduções pelas riquezas, todo mundo tem ambição, sim ou não? Todos temos. A ambição é de Deus, né? A gente não pode viver pela ambição. O amor à riqueza que é os mares, mas a ambição é natural. A ambição, mas a sedução pelas riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Quantas vezes, né? Essa semana eu passei a semana em São Paulo trabalhei 12, 13 horas, falei o dia todo, né, de coisas que são da vida natural, né, uma falação, apresentando, falando. Chegava no hotel, cansado, e fui né, só que o meu foi uma série, né, botei a série lá e deixei pipocar.
até pegar no sono e dormir. E hoje, Deus falou comigo sobre isso, e eu me lembrei, eu não sou ignorante, mas vocês vão me ajudar, vocês dois. Tem uma vitamina que a gente recebe quando pega o sol. Vitamina D. Se você não for para o sol, você recebe ela. Nós precisamos ir para o sol da justiça, se expor a Deus para receber essa vitamina do Senhor. Não só de pão vive o homem. É verdade, nós temos desejos, nós temos vontades, temos anseios, e isso é de Deus. Mas se nós não tivermos uma palavra, rema do Senhor no nosso coração, se Ele não nos conduzir, não nos levar, a gente vai se perder. Porque quando a gente acorda no outro dia, a gente entra nesse automático, parece que a gente está em trevas, parece que a gente já acorda cansado, parece que não faz muito sentido a nossa vida. E eu queria frisar, porque eu achei muito de Deus a mensagem, é algo que Deus tem falado comigo, se exponha ao sol, né? Se exponha ao sol da justiça, se exponha a Deus. Lá em Salmos capítulo 1 fala, medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Então você precisa se expor mesmo, meditar. E não é a quantidade, é você parar e meditar. Eu estou lá com uns 300 livros, mas não consigo ler. Mas quando eu paro e faço. E assim tem que ser a nossa vida. A gente tem que parar e dar atenção. Esses tempos eu falei sobre se você for namorar alguém, falar com alguém, você não vai tratar a pessoa de qualquer forma. Porque se você virar o rosto, ela vai sair. Se você não der ouvidos, ela vai olhar, poxa, não dá valor para mim. Assim também é com Deus. Eu falei para o Jadson a respeito de Eli, achei até que você ia citar isso, Eli, Salmos, 1 Samuel capítulo 2, quando Eli foi destituído. Ele foi destituído porque não honrou a Deus. Ele preferiu colocar a sua família em primeiro lugar. E eu não estou dizendo para você não amar a sua família. Estou dizendo que Deus ele tem um lugar que está acima de todas as coisas. Porque sem Deus a gente não consegue trazer vida para a nossa casa, não consegue trazer vida para a nossa existência. Né? O homem foi criado de Deus, ele tem que estar implantado em Deus para que ele possa dar frutos. Amém? Eu queria convidar algum dos pastores para ler o texto da ceia rapidinho. Quem quer ler? Algum dos pastores quer pastorizar aí? Quer, Érica? Tem, Érica, então. Ela disse assim, deixa a Érica. Mateus 26, 26. Amém? Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais bebereis deste vinho até o dia que eu beber com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Amém?
Eu gostaria só de citar algo que eu sempre me lembro, né? Um testemunho que a gente teve quando a gente congregava lá no Paraíso 2, né? Eu me lembro que a gente teve uma irmã que congregou há um tempo com a gente e ela deu um testemunho de um dia de Santa Ceia, né? Ela era casada, só que o casamento dela não ia bem, né? Esse companheiro dela não queria mais ela, e ela falava que ela tentava não ficar atrás dele, só que ela não conseguia. Ela dizia: "Eu não consigo, eu tento, eu sei que é errado, mas eu não consigo. É como se ele fosse um imã que eu não consigo ficar longe. Mesmo ele me desprezando, eu não consigo ficar longe dele." E aí eu me lembro que era um dia de Santa Ceia, né? E ela participou dessa Santa Ceia. E ela disse, depois deu um testemunho, de que depois que ela participou da Santa Ceia, que ela comeu o pão, tomou o suco, que simbolizou o vinho, ela, ela disse que nunca mais correu atrás do ex dela, ex-esposo, né, a qual a desprezava. Então, assim, foi um testemunho que, para mim, né, me marcou muito, porque às vezes a gente simplesmente toma ali e para a gente não tem simbolismo, ou às vezes a gente não entende o que a gente está ali no momento, né, de confraternização, mas esse momento que a gente tem, ele também pode nos curar, né, ele também nos cura, ele também significa o perdão dos nossos pecados, lavando tudo aquilo que nós precisamos, né? Então, é um momento também que Jesus está trabalhando na nossa vida, né? Diante daquilo que nós colocamos diante dele. Então, que nesse momento a gente venha colocar diante dele a nossa necessidade. Essa mulher naquele dia, né, nesse momento de comunhão, a necessidade dela era essa, de conseguir deixar, né, deixar virar aquela página da vida dela e prosseguir. E nesse momento de Santa Ceia, ela fez isso. No momento de oração, ela orou, pedindo para que Deus a ajudasse. E aconteceu isso. Então, que a gente venha orar nesse momento, se lembrando do que Jesus fez por nós, né? E que nós venhamos colocar diante de Deus nesse momento, com gratidão, né? E colocando diante de Deus, né? Como a Andressa pregou aqui, que a gente venha colocar diante de Deus tudo aquilo que está nos impedindo de buscar Deus, né? Não é errado, as redes sociais não é errado isso, mas isso é um meio que infelizmente nos afasta de Deus, porque a gente passa muito tempo ali, a gente se distrai muito. E hoje a gente não vê tantas experiências como antigamente, povo. Antigamente era normal para eles ver um anjo. Hoje em dia é um absurdo. As pessoas falam que a gente é doido se a gente vê um anjo, né? Mas isso está disponível hoje para a gente. O problema é que a gente está muito distraído. E antigamente eles não tinham essa distração que a gente tem hoje. Então, por isso, para eles era normal ver anjo, né? Os sinais, a gente ouve muitos sinais e isso está disponível hoje para a gente. Na verdade, Jesus falou assim, e coisas bem maiores. Então, coisas maiores do que está escrito aqui, Deus tem disponível para a gente. Amém? Pai, nós consagramos, Pai, a Ti, Pai, esse suco. Santifica, Senhor. Fazemos, ó Deus, memorial agora do Teu sacrifício, Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pelo sangue derramado. Te agradecemos, ó Deus, pelo pão, Pai, que o Senhor nos trouxe. Te agradecemos, ó Deus, por esse sangue que nos purifica, que nos lava de todo pecado. Pela remissão, ó Deus, que é encontrada só em Ti. Pelo sangue do Cordeiro, Pai, que nos marca, que nos lava e que nos santifica, que nos justifica, para que possamos ter ousadia de entrar no Santo dos Santos. Obrigado, Jesus. Amém. Deus Santo, vamos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Foi convertido em glória. Jesus, carrega suas mãos aos céus. Receba a honra.
receba a glória. Diga isso. Receba a honra. Receba. Diga suas mãos e mais alto que você puder. Diga isso aí. Receba a honra. Receba a glória. Amém, irmãos? Nós acreditamos nessa comunidade que quando a gente crê em Jesus, nós fazemos o memorial de Cristo. A Bíblia diz que é por isso que muitos estão cansados, porque não fazem memória de Cristo. Então, nessa noite, eu queria que você participasse, você entregasse seu coração a Ele e agradecesse. Esse é o momento de você agradecer ao Senhor pelo que Ele fez por você. Não fique em condenação, porque a Bíblia diz que quem te condena é o diabo. Não fique em condenação. O Senhor já te perdoou. E foi por isso que Ele enviou Jesus. Amém? Participe agora do pão comigo. Comei da carne do Senhor agora. A carne que cura a sua enfermidade. E traz vida, vida de Deus. Amém? Como agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Agora troque o cálice, pelo menos com um irmão. Diga para ele, eu te amo no amor de Jesus. Aleluia. Amém. Te amo no amor de Jesus. Eu te amo. Bendito seja o poder que cante essa verdade. Bendito seja Amém, irmãos. No último culto, a gente pregou sobre o sangue nos ombrais. Você é a casa de Deus, o local favorito do Senhor. Precisamos entender que o Senhor, Ele quer estar contigo. Ele quer falar contigo. Se você não mudar o teu coração, a tua mente, para você receber isso, você nunca vai viver isso. Deus, Ele não está, eu costumo dizer bipolar, uma hora triste, uma hora feliz. Não, Deus é. E Ele é bom, Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te salvou. E o que nos afasta de Deus é essa impressão que nós temos errada dEle. Ele te ama. Amém? Todos tomem agora, participem do sacrifício. Amém? Obrigado, Jesus, por esse sangue, Pai, que nos purifica. A Escritura diz, Pai, que nós temos que ter ousadia. Essa ousadia, Pai, ela é encontrada em Ti, é encontrada, Pai, na fidelidade que nós temos em Ti, no Teu caráter. Quando o Senhor diz que nós podemos entrar no santíssimo lugar, no santo dos santos, por causa do sangue do Cordeiro. Não é por causa, Pai, da nossa santidade, ou por causa dos nossos pecados, ou da nossa pureza, mas é por causa da pureza do Cordeiro imaculado que morreu na cruz. E nós confiamos
no sacrifício que foi feito por nós. E nós te agradecemos nessa noite. Obrigado, Jesus, por ter morrido em meu lugar, por ter se feito enfermo por mim, por ter se feito pecado por mim, por ter sido condenado, por ter morrido. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor venceu a morte, aquilo que nos separava de Cristo, aquilo que nos separava de Deus, já não nos separa mais, porque nós hoje temos ousadia de entrar no Santo dos Santos. Tire um tempo para agradecer, para adorar, para louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Ele te escolheu, Ele te amou primeiro, o Senhor é bom. Alabassurei kamanasseredecai. Araka souremei charabadai. Lorabadai kodememei sarabadai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus, pelas curas, Pai, que nós recebemos nessa noite, pelo perdão que nós recebemos nessa noite, pela direção e pelo entendimento, Senhor. Que o teu Espírito, ó Pai, venha, Pai, sobre a tua igreja, sobre cada um que está aqui. Derrama, Senhor, agora, Senhor, do teu Espírito, da tua graça, do teu amor. Pai, que nós possamos sair nessa noite daqui convicto, Senhor, que o Senhor tem prazer em ouvir a nossa voz, que o Senhor tem prazer na nossa vida, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por este momento, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se alguém quer testemunhar algo da parte de Deus, falar algo. Amém? Alguém quer falar algo da parte de Deus? Eu senti olhares aqui. Não? Fala. A Érica quer que eu testemunhe. Depois que você casa, quem manda é a mulher, né, não? É só para encher o ego dela. Não, ela só quer que... Deixa eu testemunhar. Mas eu quero só testemunhar que eu passei na prova do Detran.